bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração de uma maneira abençoadora e poderosa. Nesse momento nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de uma palavra que há pouco tempo, eu poderia dizer, Deus ministrou no meu coração há pouco tempo. E eu venho meditando sobre esse texto e eu acredito ser uma necessidade compartilharmos sobre isso. Você tem esse texto aí no seu esboço, nós vamos ter esse texto aqui à frente, mas se você assim desejar abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos do 11 até o 14, nós vamos falar sobre o tema Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. É um tema talvez até chamativo, né? Acordar para quê? E é algo que eu quero meditar com você nessa manhã. E eu queria que você estivesse muito atento àquilo que Deus quer falar com você, assim como Deus já ministrou a minha vida através desse texto. Há quem diga que, de fato, um sermão que não fala primeiramente com o pregador, ele não deve e nem vale a pena ser pregado. E eu sei que Deus quer falar com você nessa manhã também através dessa palavra. Diz assim as Sagradas Escrituras, Romanos 13, versículos 11 até o 14. Eu estou lendo uma versão um pouquinho diferente, talvez você vai perceber aí da sua. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso já é tempo de vocês serem despertados do sono. Pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e de outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus o Cristo. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma outra palavra do apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, quando ele vai falando sobre a ceia, e a respeito da ceia ele diz assim: não são poucos os que dormem. Numa versão mais antiga, ele diz: alguns de vocês já dormiram. E numas versões mais modernas, o pessoal descobriu que o significado disso é morte espiritual. Alguns de vocês já morreram, dormiram, estão desligados. E quando ele fala sobre esse sono espiritual, e ele diz, já é hora de vocês serem despertados do sono. Ele está falando exatamente sobre isso, sobre uma apatia espiritual. Sobre um abatimento severo que vem sobre as nossas vidas. Até mesmo essa morte espiritual. Interessante que isso nada tem a ver com a performance que nós entregamos diante de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com aquilo que nós, com a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Isso não revela uma vivacidade e nem revela apatia espiritual. Mas no dia a dia, a forma como nós nos comportamos diante de Deus é que revela se nós estamos dormindo ou não. A celebração, ela não revela isso para nós.
Eu lembro-me de alguém que disse, eu estava num culto, esses cultos de meio de semana, numa quinta-feira, tinha pouca gente, e alguém estava pregando, e era um culto de oração, uma reunião de oração, e ele disse assim, o presbítero que estava pregando, sabe por que o pessoal não gosta da reunião de oração? Aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu não sabia, eu até venho pouco, né? Então vou descobrir agora por que eu não gosto também. Ele disse, o pessoal não gosta da reunião de oração porque aqui não dá para a gente vestir nada. Não tem máscara, não tem maquiagem diante de Deus. Você tem que dobrar o joelho e falar com Deus. Nas celebrações se torna fácil e a gente esconde a apatia espiritual que a gente se encontra às vezes. Mas existe uma tendência muito séria nos nossos dias de nós nos acostumarmos com aquilo que está ao nosso redor. As coisas vão ficando mecânicas, as coisas vão ficando comuns. A gente vai se acostumando. Uma hora a gente começa a orar com fervor, buscando a Deus, derramando nosso coração diante de Deus, diante do Eterno, e logo a gente passa para as vãs repetições. Estava conversando ontem, um dos nós adolescentes, um negócio, eu dei risada demais, porque eu já passei por esse papel. Falou assim, eu estou percebendo que minha oração na hora do almoço é a mesma sempre, eu preciso mudar. Eu já passei por isso também, e talvez você já passou por isso também. Talvez se você parar para pensar, e você gravar as suas orações, se você gravar e colocar para repetir no outro dia, é mais fácil do que você ter que orar, porque é sempre a mesma. A apatia espiritual que vai tomando conta do nosso coração. Eu contei esses dias para um dos meninos, a história de um pastor. Toda vez que ele pregava, ele ficava muito chateado quando ele chegava em casa, porque pelo menos umas 5 ou 6 pessoas dormiam no auditório. Ele pregava, ele olhava, tinha uns 5, 6 dormindo assim. Eu falava, puxa vida, o pessoal dorme na minha pregação, né? E ele contou para a esposa dele. Ele falou, tô chateado, o pessoal fica dormindo enquanto eu estou pregando. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se é paz demais, ou se eu sou muito enfadonho. O pessoal dorme. Ela falou assim, você precisa descobrir o que está acontecendo. Grava a tua pregação e escuta. Quando você escutar, você vai identificar algum ponto que está difícil. Aí ele aplicou, gravou a pregação no domingo, na segunda-feira ele estava ali ouvindo a pregação no escritório, ela foi levar um cafezinho para ele, chegou lá, ele estava dormindo. Apatia espiritual que vai abater na nossa alma. Outra hora a gente lia a palavra de Deus com sede, de conhecer Deus, de saber o que Ele revelou nas suas sagradas escrituras. Mas logo a gente passa apenas a analisar a Bíblia. A gente passa a questionar a palavra de Deus. A gente passa a ouvir apenas aquilo que a gente gosta de ouvir. A gente se torna extremamente seletivo. A gente se torna seletivo com a Bíblia. Tem pedaços da Bíblia, pastor, que eu não gosto. Aí eu nem leio. Eu não gosto do livro do Apocalipse, porque tem aquele monte de... Então eu não leio. Irmão, é Bíblia. E a gente se torna seletivo com a própria palavra de Deus. A gente vai para uma celebração como essa do domingo, buscando um toque diferente do Espírito Santo, uma palavra de direção para a nossa vida, mas com o passar do tempo, a gente se torna espectador e analista de culto. A gente se torna um analista formado de culto. A gente chega em casa e na mesa ali, na hora do almoço, a gente olha e fala assim, o louvor foi meio fraco hoje, você não achou, não? Irmão, o louvor não foi para você. O louvor é para Deus. Você tinha que estar participando, você tinha que estar envolvido. O que você achou da palavra hoje? A palavra foi meio ruinzinha. Não, pastor Palma, quando prega, não gosto. Vou gravar, aproveitar que está gravando, amanhã eu vou escutar para ver se eu vou dormir também. Mas esse negócio vai tomando conta e a gente se torna enjoado.
não tem mais espaço para Deus falar, porque a gente fechou o coração. E o que a gente precisa de urgência, meus irmãos, é de uma restauração no amor, no nosso amor em relação à obra de Deus. Uma restauração no nosso coração e na nossa alma em relação à nossa devoção a Deus. Do temor a Deus e a sua palavra, daquilo que a Bíblia está nos direcionando e nos ensinando todos os dias. Mas como é que eu posso olhar para tudo isso e saber se eu estou caindo nesse sono espiritual, nessa apatia espiritual ou não? Como é que eu olho e identifico o que acontece na minha vida que se torna um sintoma para eu entender se eu estou vivendo numa apatia espiritual ou não? E às vezes eu acho que eu estou voando, mas aí quando eu vou observar a minha vida e percebendo os sintomas, eu vejo que eu já me acostumei demais. E essa palavra vem de encontro ao meu coração e de encontro ao seu coração nessa manhã, para que a gente perceba aquilo que está acontecendo na nossa vida todos os dias, para vermos se nós não estamos incorrendo e vivendo num sono espiritual, achando que nós estamos vivendo num relacionamento íntimo e profundo com Deus. E a primeira coisa, o primeiro sintoma que nós temos, você pode anotar aí no seu esboço, é a desesperança. É a falta de esperança, desesperança. Mas não é aquele desespero que deixa você preocupado. É a falta de esperança que deixa você cínico. É a falta de esperança que deixa você como alguém que é morno. Como Jesus falou lá no livro do Apocalipse com a igreja de Laodiceia. Vocês são mornos. Quem dera se vocês pelo menos fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. É aquela desesperança que deixa a gente vivendo no tanto faz. Olha, meus irmãos, isso tem matado muitas igrejas. Viver na mornidão, viver sem expectativa de nada em relação ao futuro, mas somente presos naquilo que está aqui no dia de hoje. O que importa para a gente é o aqui e o agora. O que importa para a gente é aquilo que Deus pode fazer aqui e agora, e se Deus não fizer, tá bom também, e tanto faz. As nossas orações, elas revelam para nós como é que está o nível da nossa fé, de acordo com a confiança que a gente tem naquilo que a gente está falando com o Eterno. Você já percebeu que às vezes você faz orações sem esperança? Você não se compromete na oração com Deus, com medo de Deus não fazer e você ficar frustrado. E aí você faz orações como se Deus fosse minúsculo, como se Deus fosse pequeno, como se Deus não tivesse poder para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Orações de segurança. Pastor Craig Rochelle, ele diz num livro seu que orações são inerentemente perigosas. Por quê? Você quer uma oração mais perigosa do que você dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Perigoso, porque Ele vai fazer a vontade dEle. E talvez não seja a sua. Só que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente já sabe, não sabe? A gente sabe citar o versículo de cor. Mas às vezes as nossas orações não têm esperança, porque a gente está preso aqui e agora a gente não olha para o futuro. A gente quer viver o hoje sem pensar no amanhã. Aí a gente canta, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas às vezes essas palavras são palavras da boca para fora.
E essas palavras devem inundar o nosso coração de esperança. O nosso futuro não está nas mãos dos políticos, nosso futuro não está nas mãos de homens, nosso futuro não está na mão da economia, nosso futuro está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ponto final. É isso que enche o nosso coração de esperança. Mas você viver em desesperança é um grande sintoma de que você está vivendo em uma grande apatia espiritual. Segundo sintoma é o conformismo. Você se conforma com tudo. Quando o apóstolo Paulo fala, não tome a forma desse mundo, ou seja, e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo. Mas a gente se conforma. É quando a gente prefere as trevas e a gente se acostuma com elas. Bom, você quer ver uma coisa legal? Para ver se a pessoa está vivendo numa apatia espiritual ou não. Um dia, vocês precisam, nem que sejam escondidos, vocês precisam vir na Aliança Team. É muito legal conversar com os adolescentes, irmãos. Porque eles têm umas dúvidas muito massas. E um dia eles começaram a me perguntar, alguns aqui começaram a me perguntar sobre questão de demônios, como é que funciona. O que é? Tá quase igual o Globo Repórter, né? Onde é? Como vivem? Aí eles começaram a investigar. E eu falei assim, não, a gente tem que ir um dia, e eu vou levar vocês um dia, se precisar expulsar um demônio. Não, aí não, pastor. Aí não. Você não quer saber? Vamos lá. A gente se conforma. E às vezes o cara está tão fraco, que ele não fala nem com Deus, mas ele já fala direto com o diabo, né? Fala, diabo, não me tenta não. A gente acostuma. A gente acostuma a viver de um jeito. E, gente, eu estou falando isso porque essa palavra trouxe um impacto tão grande na minha vida, que eu comecei a me investigar. Fiquei até uns dias fora das redes sociais. Comecei a me investigar e falar assim, será que eu não estou acostumado demais com o estilo de vida? E a gente vai levando. E está tudo bem, a gente se acostuma com a religião, a gente se acostuma com a celebração, a gente se acostuma com o linguajar religioso. E isso, às vezes, é puro conformismo. Se acostumou com as coisas desse jeito mesmo. E a gente aí alimenta os nossos pecados de estimação. A gente tem o quarto da bagunça dentro do nosso coração que a gente não deixa Jesus entrar. E todo mundo tem esse quarto da bagunça em casa. Irmão, você não tem o quarto da bagunça na sua casa, você está vivendo errado. Todo mundo tem aquele quarto que quando chega visita, você cata os maridos, os filhos, sai catando. Taca lá. A pessoa vai conhecer a sua casa. O que é aquilo? Não, ali não é nada. Ali não é nada. E as mulheres são terríveis, né? Elas põem a culpa no homem. Ela fala, não, ali é o quarto onde ele deixa a bagunça dele. Coisa é difícil. Mas aí, gente, a gente começa a aplicar esse estilo de vida na nossa vida espiritual. A gente tem o quartinho da bagunça, onde Jesus chega e a gente fala, não, Jesus, ali. Isso é coisa da minha mulher. Deixa pra lá, Jesus. Não, isso aqui eu consigo lidar com isso. Isso aqui eu vou lidar com isso, Jesus. O Senhor vai ver, eu vou mudar. Passou 30 anos e você não mudou. Porque você está confiando na força do seu braço. E na verdade, você se acostumou. Você se conformou. Você olhou para você e falou, a vida é assim. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito. As coisas são difíceis mesmo. O mundo hoje não tem jeito mais. Eu nem falo de Jesus para as pessoas, porque o mundo hoje não tem jeito mais não. O mundo está perdido. Ele se conformou. E a gente precisa romper com isso. E terceiro sintoma é a incoerência.
É incoerência. Vivendo sem esperança, vivendo em conformidade com esse mundo. E a incoerência, sabe o que é incoerência? É quando aquilo que a gente faz já não condiz com aquilo que a gente diz que crê. Não condiz com a nossa fé. A gente vive de um jeito que não tem nada a ver com aquilo que a gente diz crer. Isso aqui é um caminho perigoso, porque a gente sempre arruma justificativas. É de lei, irmão. É de lei a gente arrumar as nossas justificativas. Eu digo que creio de um jeito, mas nos meus negócios, pastor, os meus negócios são assim, porque você sabe, o mundo é assim. E é difícil. E você faz uns cambiocó de vez em quando nos seus negócios e fala, mas que é assim, pastor. O mundo funciona desse jeito. Sabe o que é isso? É incoerência. O pastor bem disse aqui esses tempos atrás, numa das mensagens, que a nossa vida talvez seja a única Bíblia que as pessoas estão lendo no dia a dia. O senhor não pega uma Bíblia para ler, mas ele está olhando para você e seja a Bíblia que essas pessoas estão lendo. A incoerência, ela pode afastar as pessoas de Deus. Pais de crianças, pais de adolescentes. Escute o que eu quero te dizer nessa manhã. Pais de crianças e pais de adolescentes. A mesa do almoço e da janta pode ser o lugar onde você está desviando seus filhos, porque você fala mal da igreja, fala mal do povo de Deus, fala mal da liderança, você fala mal das pessoas que vivem ao seu redor. Ali na mesa de casa você está mostrando que nada disso tem importância para você. Sabe o que é isso? Incoerência. E aí não importa o ministério que você serve, não importa o lugar onde você vive, porque isso não condiz com aquilo que você diz crer. E às vezes a gente está fazendo tudo. Às vezes a gente está trabalhando exaustivamente no reino de Deus, para ver o reino de Deus crescer. Mas se no dia a dia, se na segunda-feira, se saindo daquela porta, a nossa vida não refletir aquilo que a gente cantou aqui, aquilo que a gente lê nas Sagradas Escrituras, aquilo que a gente anotou no nosso esboço, a gente vai viver em uma completa incoerência. E às vezes a gente se acostuma tanto com essa incoerência, que a gente não percebe ela mais. E é aí que a gente fica arrumando justificativa. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida. Prestar atenção como é que a gente está vivendo. Será que você está vivendo sem esperança? Sem olhar para o amanhã? Será que você está olhando só para as coisas aqui e agora e você decidiu viver o hoje intensamente como se não houvesse amanhã? Como se não houvesse um futuro? Como se não houvesse uma eternidade ao lado de Deus? Será que você não se conformou com as coisas e deixou a vida te levar e vida leva eu? Será que você não está vivendo incoerência no seu dia a dia, daquilo que você diz crer e da forma como você vive? Esses são sintomas. Mas como é que nós podemos vencer o sono espiritual? Tem que ter um escape. Tem que ter uma forma da gente vencer isso. E tem. E a primeira maneira que nós podemos usar para vencer esse sono espiritual é fixe o seu olhar no que é eterno. Você precisa tirar os seus olhos dessa terra, desse mundo. Pastor, significa que eu não preciso fazer faculdade, significa que eu não preciso trabalhar, vou olhar só para a eternidade. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele dizia assim: se eu souber que eu vou morrer amanhã,
eu vou plantar um pé de maçã hoje do mesmo jeito. Eu estou vivendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão na eternidade. Eu não sou desse mundo. Eu não fui chamado para viver uma vida nesse mundo. E meus irmãos, vamos dar uma olhada para o nosso contexto religioso brasileiro. Inúmeras pseudo-igrejas estão preparando as pessoas para viver apenas nessa era e nessa terra. Toda a pregação gira em torno de Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te honrar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Só. Ninguém olha para frente, ninguém olha para o futuro, ninguém olha para a eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo disse nesse texto, no versículo 11, a parte C, a parte final do versículo. Ele diz assim: pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Pastor que sempre posta, né? Um dia mais perto do céu. Se você olhar isso com o olhar errado, né? Vai ficar preocupado. Oh, meu Deus do céu. Está chegando a hora de ir. Irmão, como diz o pastor Jeremias Pereira, você vai. Dia que você nasceu, foi carimbado em algum lugar que ninguém sabe onde, válido até o dia tal. E quando chamar o dia da sua senha, irmão, adiós, muchacho. Você vai. Por isso a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Pastor, isso significa que eu tenho que vender tudo e sair por aí pregando o evangelho? Ora, se Jesus te chamar para isso, é melhor obedecer. Mas não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que aquilo que você pode conquistar nessa terra não pode ser o tesouro da sua vida. Pois onde estiver o seu tesouro, disse Jesus, aí estará o seu coração. E se o seu coração não estiver na eternidade, o seu coração vai estar nas coisas desse mundo. E tudo que a gente tem aqui passa. Tudo que a gente tem aqui passa. Pouco antes de casar com a Thaís, perguntei para ela assim: você me acha bonito? Porque beleza passa, mas feiura piora, irmã. Então, vai ter que aguentar depois. Olhar e falar: nossa, você ficou feio. Não, senhora, você já achava. Tudo que a gente tem aqui nessa vida passa, irmãos. E o apóstolo Paulo está dando a dica para nós, gente, o dia da libertação está mais próximo do que lá atrás, quando você começou a crer. Você não pode parar de olhar para a eternidade, você precisa continuar com seus olhos fixos no Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé, para que você não fique preso nas coisas desse mundo, porque elas passam. Os tesouros da gente nesse mundo, a gente perde. Eles são transitórios. Dinheiro acaba. E dinheiro vem também. Carro, o povo bate, o povo rouba, pega fogo. Você troca também. Trabalho, você pode trocar também. Às vezes você fica desesperado, falando assim: porque o meu emprego é tudo que eu tenho. Até o dia que você perde ele. Como a gente encontrou uma vez, não sei se o pastor vai lembrar disso, mas a gente acabou rindo depois. Um rapaz veio conversar com a gente, ele estava numa situação de rua, mas ele falou assim: essa aqui é a melhor camiseta que eu tenho, é a única. Aí fica melhor mesmo, só tenho isso. Todas essas coisas são transitórias. Mas quando a gente coloca o nosso olhar naquilo que é eterno, olhando para frente, talvez você não está preso nas coisas desse mundo, mas você está preso no seu passado. Você está preso naquilo que não deu certo.
E ao invés de olhar para frente naquilo que Deus tem reservado para você, você está olhando para trás e falando assim, mas não deu certo, não deu certo, não deu certo, deu certo 10, 20, 30 anos. Filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que eu gosto demais, ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Será que seus olhos estão na eternidade? Ou seus olhos estão aqui nesse mundo? Será que você constantemente tem participado de uma celebração como essa que nós participamos aqui, estamos participando nessa manhã e pensado, Senhor, um dia eu estarei contigo para toda a eternidade? Eu me lembro de uma música da banda Resgate que eu gosto demais, rock do bom. Eles dizem assim em uma das suas letras: e a gente vai vivendo e carregando a paz. A gente cai na estrada e volta nunca mais. Tudo enquanto é dia, pouco a pouco, até chegar aí no seu quintal. Você não foi chamado para viver e se conformar com essa existência. Você foi chamado para viver uma eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Então fixe o seu olhar naquilo que é eterno. Segunda coisa, como é que a gente sai dessa apatia espiritual? Procure andar na luz do Senhor. É simples, não é fácil, mas é simples. Às vezes o remédio é um pouco amargo, mas a receita dele é simples. Procure andar na luz do Senhor. E de vez em quando a gente vai para o escuro. Mas a palavra vem e chama a gente de volta para a luz. Olha o que ele diz no versículo 12, a parte B do versículo desse texto de Romanos. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Deixe de lado os atos das trevas. Aquilo que você sabe que é escuridão para a sua vida, deixe de lado. Aquilo que você sabe que vai englobar a sua vida em algo que pode te ser prejudicial, deixe de lado. Mas eu gosto, deixe de lado. Mas é algo que alegra o meu coração, deixe de lado. Livro de Provérbios: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Deixe de lado. E se arme com as armas da luz. Não adianta você tentar deixar aquilo que é obra das trevas de lado e ficar aqui achando que existe um ponto de neutralidade, porque não existe. Você precisa se armar com as armas da luz. Você precisa se armar com as armas da luz. Você precisa ir para a palavra. Você precisa ir para a oração. Você precisa ir para a consagração. Você precisa deixar de lado aquilo que pode levar você para um caminho ruim. Agora, o interessante é que a gente lê um negócio desse, a gente tem a impressão, e às vezes a gente lê a Bíblia, e o apóstolo Paulo, por exemplo, a gente deixa o apóstolo Paulo quase que melhor que Jesus. E a gente lê um texto desse e fala, mas era o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo se chamou de o principal dos pecadores. O principal dos pecadores. Se o apóstolo Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento todo, era o principal dos pecadores, o que sobrou para mim? Ou, na nova linguagem moderna da Igreja Renovada, quem sou eu na fila do pão? O que sobrou para mim, irmão? Se o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, dizia que era o principal dos pecadores. Eu me lembro do status do WhatsApp, eu acho que do Augusto, né? Um dia eu li e falei assim, devia ter escrito isso no meu também. Porque a gente sempre deixa uma mensagenzinha bonita ali no status do WhatsApp, né? O meu é uma frase do Ariano Suassuna, ao redor do buraco tudo é beira. E o do Augusto era pecador pra caramba, né, Augusto? Pecador pra caramba. Leu a Bíblia e entendeu.
A gente lê um texto como esse, mano, a gente acha que o apóstolo Paulo nem pecava. Aí a gente olha e fala assim, mas é complicado. Porque a gente é falha, a gente é pecador. Irmãos, olha o que diz a primeira carta do apóstolo João. No capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se porém estivermos andando na luz, como ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz do Senhor não significa que você se tornará perfeito imediatamente, porque nós não somos perfeitos. E você nunca pode olhar para uma igreja, uma família de fé como essa e tentar esperar, achar aqui pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, pecadores, falhos, pequenos, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Ele vai transformando a nossa vida todos os dias. Ele vai trazendo e arrastando a gente para a luz do Senhor. E as coisas vão sendo transformadas. Leonard Ravenhill, um pregador da palavra de Deus, um avivalista, ele disse o seguinte: muitos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados. Poucos fazem essa oração. Senhor, quebranta o meu coração. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra, Senhor, aquilo que eu preciso melhorar. Eu não quero mergulhar nas trevas, eu quero andar na luz do Senhor. Poucos fazem uma oração pedindo a Deus que quebrante a sua alma, para que tenha que pedir perdão. Poucos oram a Deus pedindo que quebrante a sua alma, para que tenha que se render aos pés do Senhor e deixar de lado aquilo que te afasta do Senhor. Mas essa oração é necessária, porque essa oração traz vida para os nossos dias. Essa oração transforma todas as coisas. Essa oração modifica a nossa forma de viver. É aqui que eu quero chegar no terceiro ponto com você dessa mensagem. Terceira forma como a gente pode vencer o sono e a apatia espiritual. Faça mudanças radicais no seu estilo de vida. Faça mudanças radicais no seu estilo de vida. Irmãos, isso aqui é poderoso. Só que a gente vive dizendo uma frase que está acabando com a nossa vida espiritual. É muito difícil. É muito difícil. Não, isso é muito difícil. Eu estava numa célula, eu falei assim, nós estávamos em 7. Bastante tempo atrás. Nós estávamos 7 jovens. Falei assim, o assunto era jejum e todo mundo opinou ali, falou, não, legal e tal. Falei, então essa semana nós vamos jejuar. Estamos em 7, cada um escolhe um dia. Olha, mas para mim jejum é muito difícil. Essa palavra precisa sair da nossa boca. Porque tudo vai ficar difícil. Tudo é difícil para nós. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia assim, prestar atenção. Eu leio e me dá um sono. Pensa, irmão. Lê um salmo e vai dormir. Olha que glória. Mas lê todo dia. Faça uma mudança radical no seu estilo de vida. Pastor, eu vou orar, eu me perco. Irmão, se você nunca se perdeu na oração, final do culto procura a gente que nós vamos orar por você, para você ficar normal. Vamos confessar o pecado. Quem aqui já se perdeu no meio da oração? Estava orando, você deu uma voada assim. Foi longe. Contei ontem para os meninos aqui, irmão,
Eu fazia parte do grupo de dança da igreja. Eu dançava no grupo de dança da igreja. Grupo Purificados. Se fosse ver a turma, valia uma pipoca. Mas eu fazia parte do grupo de dança. Dançava street dance. E outras coisas mais. Dancei até a música da Ana Paula Valadão. Fazia parte do grupo de dança. Marcaram a reunião de oração. Domingo de manhã, 7 horas. É para matar o jovem. E depois desse dia eu percebi que minhas orações eram quase uma reza. Porque assim, eu sempre repetia a mesma coisa e eu não, assim, sabe? Eu não prestava mais atenção naquilo que eu estava falando com Deus. Você já imaginou? Orar sem prestar atenção naquilo que você está falando com Deus? É terrível. Porque a gente pode falar coisas para Deus sem prestar atenção. E Deus leva em conta. Oração do Pai Nosso, a gente diz o quê? Perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado. Então, a medida que eu uso para perdoar, o Senhor pode usar para me perdoar também, Deus. Presta atenção. E as minhas orações eram desse. E toda oração eu começava falando assim, Senhor, me perdoa e tal. E perdoa do quê? Eu nem sabia do que eu estava pedindo perdão. Até o dia que chegou essa reunião de oração, eu estava de mão dada, pessoal. E eu falei assim, Senhor, eu te perdoo. Aí eu vi que eu tinha falado bobeira, né? Igual o Zacarias, quase que o anjo veio e deu um tapa na boca. Cala a boca, rapaz. Eu olhei para o lado, a líder do grupo estava aqui, orando. Falei, opa, passei em branco. Olhei do outro lado, um amigo meu estava assim. Até hoje ele fala comigo, ele encontra comigo e fala assim, resolveu sua questão com o nosso Senhor? Não está mais magoado, perdoou Deus. Irmão, de vez em quando acontece, a gente se perde no meio da oração. Mas você precisa insistir, ir lá e orar. 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Eu estava lendo um livro sobre oração, Ensina-nos a Orar. Livro lindo. E ele falou assim, se você não sente a presença de Deus na oração, é porque você é preguiçoso. Eu falei, ô louco, como é que o cara fala um negócio desse comigo assim? Ele falou, é porque você sai antes da hora. Você não espera a presença chegar. Você não espera Deus te visitar. Você fala, estou orando aqui, Deus não fez nada, então vou sair. Tem coisa para fazer. A gente precisa fazer mudanças radicais no nosso estilo de vida. Olha o que diz o versículo 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Cristo. Você precisa se revestir de Cristo. Cristo precisa estar visível na sua vida. Cristo precisa estar visível nos seus negócios. Cristo precisa estar visível na forma como você estuda. Ah, pastor, passar cola é pecado? É. Receber também. E tem gente que acha que o anjo passa cola. Você sabia disso? Que o cara não estuda, vai para a prova, Senhor, me ilumina. Você acha que Deus vai contar para você a prova agora porque você não estudou? Me ajuda, Senhor, ajuda. Eu te dei inteligência, sabedoria, tempo. Você precisa fazer mudanças radicais. Mas se eu fizer certinho do jeito que tem que fazer, talvez eu tome um prejuízo. Não leva o prejuízo para casa. E honra a Deus, que tudo vê. Mas eu tenho gostos. Deixa o gosto de lado. Vai para os pés da cruz. Pede misericórdia a Deus que te ajude a mudar e ser alguém que vive na luz do Senhor e que mudou a vida para glorificar a Deus. Mesmo o pregador Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: as coisas pelas quais você está vivendo valem a morte de Cristo? Você está gastando a sua vida e os seus dias por alguma coisa. Todo mundo aqui, por alguma coisa você está gastando a sua vida e os seus dias. Essas coisas pelas quais você está gastando a sua vida e os seus dias, elas valem a morte de Cristo?
Tem impacto a morte de Cristo naquilo que você está gastando seus dias, se desgastando. Eu queria dar 3 receitinhas simples. Como é que a gente faz mudanças radicais no nosso estilo de vida? 3 receitinhas simples. Não está aí no seu esboço, mas se você quiser anotar em algum lugar. 3 receitas simples para você fazer mudanças radicais no seu estilo de vida. Primeira delas, tome uma decisão assertiva. Irmão, entenda o negócio. Decidir não é aquilo que você gosta e nem aquilo que você não gosta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Decidir é colocar no coração e colocar em prática. Você coloca no coração e pratica. Não, eu decidi que eu vou orar todas as manhãs. Aí você ora segunda e abandona. Isso não foi uma decisão. Você achou que a ideia era boa, era interessante. Você saiu do culto aqui empolgado, falou, vou mudar. Mas você não colocou isso no seu coração. A decisão é algo que você deixa descer no coração. E aí você pratica. Vai ter dia, irmão, que você não quer orar. Se você nunca leu, leia a biografia de Jonathan Edwards. Um homem de Deus. Um homem poderoso na pregação que Deus usou para chacoalhar os Estados Unidos e a Europa. Jonathan Edwards. No seu diário, depois que ele morreu, acharam o diário de Jonathan Edwards. No seu diário, tinha alguns dias escritos assim: hoje eu não tive nenhuma vontade de orar. O que não significa que ele não orou. Vai ter dia que você tem vontade, irmão, de, irmão, vamos falar a verdade. Quem faz academia aqui sabe. Você levanta e fala assim, nossa, que delícia, chuvinha, e eu tenho que ir para a academia, louvado seja Deus. Não faz, irmão. Você olha para o lado, a casa, aquele silêncio, só o barulho da chuva, todo mundo dormindo, deu a hora de ir para a academia, você fala, sangue de Jesus tem poder, o que eu fui inventar para a minha vida? Não é todo dia que você tem vontade. Não é todo dia que você tem vontade de caminhar. Você está na dieta. Ei, Jesus amado, hein? Está na dieta. Chegou sexta-feira, o que você faz? Liga lá no Gustavo. Liga na Bianca. Fala, só se vive uma vez. Vai que eu morro hoje. Aí acorda no outro dia vivíssimo aí, ó. Toma uma decisão, irmão. Deixa isso descer no seu coração e faz. Você precisa voltar a ler a palavra. Você precisa voltar a orar nas madrugadas. Você precisa voltar a praticar o jejum que há muito tempo você não pratica. E você sabe o poder que isso tem na sua vida. Você precisa voltar, irmão, a orar pelos seus filhos. Enquanto eles estão dormindo, ir lá e impor as mãos como alguém que é autoridade em casa e orar por eles. Você precisa abençoar a sua família. Você precisa tomar uma decisão. Segunda coisa, insista, mesmo quando não há resultados aparentes. As coisas não acontecem assim do dia para a noite, não, irmão. As coisas não acontecem do dia para a noite. Mas você precisa insistir. Você precisa continuar. Não pode desistir no meio do caminho. E a gente está vivendo a geração da desistência. A gente não termina nada que a gente começa. Eu vi um meme tempos atrás, eu dei risada. O cara escreveu no muro, né? Não desiste. Desistiu. Eu não vou nem terminar de escrever. A gente está vivendo desse jeito. Mas a gente precisa tomar essa decisão e insistir mesmo quando a gente não está vendo os resultados. Você já olhou um campo quando ele está plantado? Alguém acabou de plantar? Irmão, não tem nada ali nascendo, mas está plantado. Você precisa continuar lançando a semente. A Bíblia diz, no Salmo 126, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Você precisa lançar semente, você precisa continuar orando, você precisa continuar buscando, você precisa batalhar na oração.
Você precisa continuar batendo na porta da graça. Terceira e última, confie que Deus te honrará. Quem tenta honrar a si mesmo, não dá certo. Quem tenta galgar honra para si mesmo, não funciona. Pode funcionar por um tempo, mas não permanece. Mas quando a gente confia em Deus, e que Deus honra aquilo que a gente está fazendo, aí as coisas acontecem. E acontecem no tempo certo, e acontecem do jeito certo. Confie que Deus vai honrar a sua decisão de andar mais perto do Senhor. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé, por gentileza. Talvez algum desses pontos aqui pisou no calo. Talvez algum desses pontos aqui pisou no seu calo. Você fala, doeu esse aqui, hein? Nunca, escute o que eu estou dizendo, nunca você vai ouvir uma palavra saindo daqui desse púlpito para matar a sua fé. Nunca você vai ouvir uma palavra saindo daqui para escrachar você. Toda e qualquer palavra que sair daqui é para trazer vida para os seus dias. É para fazer você ficar melhor. É para fazer quem está pregando ficar melhor. Como eu disse no início, uma palavra que não fala com a gente primeiro, nem vale a pena ser ministrada aqui. E a gente precisa olhar para a nossa vida. Será que nós não estamos vendo sem esperança do futuro demais? Será que a gente esqueceu que Jesus vai voltar? Será que a gente esqueceu da eternidade? Será que a gente não se conformou demais com a vida nesse mundo e a gente está olhando só para aquilo que a gente pode conquistar aqui? E o nosso coração ficou na terra, ao invés de ter um coração na eternidade? Será, meus irmãos, que a gente não está vivendo longe da luz de Cristo? Uma vida que não condiz com aquilo que a gente crê. Talvez hoje você precisa tomar decisões. Talvez você precisa entregar a sua vida hoje para Jesus e falar, Jesus, a partir de hoje a minha vida é tua. A partir de hoje eu sou teu e completamente teu. A partir de hoje o meu coração é teu. E eu vou tomar a decisão de andar perto do Senhor. Talvez hoje você precisa se reconciliar com Cristo. Você andou longe, você andou perdido, você andou vivendo segundo os desejos do seu coração, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para lembrar você que você pertence a Ele. E talvez hoje você precisa tomar essa decisão de se reconciliar com Jesus. Fala, Senhor, eu sou teu. Talvez hoje você precisa tomar a decisão de voltar a servir em algum ministério. Por alguma razão, no meio do caminho, você desistiu. Eu não estou dizendo das direções que Deus te dá em relação aos ministérios, mas você parou. Não quer saber, eu vou ficar no banco da igreja. Talvez hoje é o dia que Cristo está te chamando para servir e servir com alegria. Talvez hoje é o dia de você tomar uma decisão por uma vida mais perto de Cristo. Hoje é o dia de um despertamento do Senhor desse sono espiritual para viver uma nova história e uma nova etapa que Deus tem reservada para a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por essa manhã na Tua presença, Deus. E como é bom começar a nossa semana assim, na Tua casa, com a nossa família de fé, com os nossos irmãos Te louvando, engrandecendo Seu nome. E que nós possamos viver assim, como nós cantamos aqui, espalhando pelas ruas o nome do Senhor, Jesus.
Que nós possamos viver assim, ó Deus, na dependência do Senhor e clamando todos os dias para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Para que o Teu Espírito Santo nos visite, mais do que isso, para que o Teu Espírito Santo habite em nós, no nosso coração e no nosso meio. Que a Tua presença seja real, cada vez que nós nos reunirmos aqui como igreja, Pai, congregados para louvar o Senhor, que a Tua presença seja real, que a Tua presença seja edificante, que a Tua presença toque as nossas vidas de uma forma poderosa, Deus. Mas mais do que tudo isso, Deus, nós queremos viver uma vida perto do Senhor. Nós queremos andar na luz do Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor e na eternidade contigo, ó Deus. Nós queremos viver uma vida que glorifica o Teu nome, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda durante essa semana a mudar aquilo que precisa ser mudado, a voltarmos a fazer aquilo que precisamos fazer, a deixarmos de lado aquilo que nos afasta do Senhor e viver uma vida que vale a pena e uma vida que glorifica o Teu nome, Deus. Faça isso, Deus, nós pedimos em o nome do Seu Filho Jesus, em quem nós cremos e confiamos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Seu nome. Você pode aplaudir a Jesus, amém?